Ele decidiu que agora faria o que quisesse, mas pelo insulto de hoje pediria dezenas e centenas de vezes mais. A área do Planalto no Paquistão, a masmorra foi limpa, mas uma surpresa aguarda os rapazes na entrada. Shakira e a guilda Thunderbird foram os primeiros a emergir da masmorra. Shakira se aproximou dos soldados e ordenou que parassem qualquer ação. Ela disse isso de agora em diante, de acordo com as últimas instruções de seu chefe na guilda Thunderbird. E a partir desse momento, um novo líder da guilda é nomeado. Ken ficou atrás dela e sorriu sarcasticamente quando Shakira falou sobre o novo líder. Na masmorra, Ken fingiu um pedido de desculpas e afirmou que Isaac o havia nomeado sucessor de Ivan, o Terrível. E ele disse que, como era esse o caso, antes de saírem da masmorra, ele deu um aviso. Ken ordenou que não contassem a ninguém que ele havia sido nomeado sucessor. Ele disse para ficar de olho em seu pessoal, e Vincent perguntou se eles realmente pareciam idiotas que falariam sobre isso em todos os lugares. Ele então perguntou por que não podia falar sobre isso. Se fosse ele, gostaria de contar a todos que havia se tornado o líder da guilda. Ken disse que a ideia não foi dele, mas sim de Isaac, que tinha seu próprio plano. Portanto, na entrada da masmorra, Shakira não disse nada sobre o novo sucessor, e ordenou uma reunião dos líderes. Isaac reuniu repórteres para dar um depoimento, começou agradecendo aos jogadores. Ele continuou dizendo que estava muito grato por poder estar aqui. Como resultado de uma longa discussão, eles chegaram a uma conclusão, decidiram fundir as duas guildas em uma só. No futuro, a nova guilda irá limpar masmorras, lutar contra monstros e salvar o mundo. Sem reivindicar qualquer recompensa, um pôster foi estendido atrás de Isaac. Isaac anunciou a fundação da Guilda do Salvador. As pessoas que ouviram esta declaração de Isaac ficaram encantadas com a nova guilda. Ovan sorriu em seu escritório, pensando que agora ele poderia se tornar um rival digno da Guilda do Messias. Ele estava com raiva porque esse passo demorou tanto. Seus pensamentos elevados foram interrompidos pelo barulho de batatas fritas e ele começou a gritar para Loki comer em sua casa. Mas Loki ignorou seu conselho e disse que ele era um herói popular que limpou uma masmorra de 7 andares. E ele disse que se ele se comportasse assim, iria para outro escritório. Essa provocação não o assustou em nada. O próprio Ovan decidiu zombar dele e disse ali que Loki queria se mudar para outro escritório e ordenou que ele o ajudasse a arrumar suas coisas. Lee decidiu brincar com ele nisso e agradeceu por tudo. O pobre Loki ficou nervoso. Ovan, rindo, perguntou o que o herói nacional faria agora. Ken voltou para seu esconderijo e abriu sua caixa com seus itens. Ele conseguiu coletar bastante. Durante a batalha com o Terrível, o Lich convocado foi mais forte do que Ken pensava. No entanto, isso ainda não é suficiente para derrotar Lei. E Vincent em seu escritório não parecia tão elegante como sempre. Ele disse que era um filho da puta que só deveria obedecer às suas ordens. Vincent gritou que não o reconhecia mais e perguntou como ele teve consciência de aparecer na frente dele. Mas Ken se aproximou dele e disse que ele ainda era um subordinado. O mestre acabara de mudar. Vincent olhou para ele em silêncio. E Ken disse que não havia necessidade de ficar tão chateado. Ele sempre quis ir além da Guilda do Messias. Ele continuou a dizer que agora o Thunderbird e a Fênix estão sob o comando de Isaac. Ken ficou satisfeito consigo mesmo e disse com um sorriso malicioso que finalmente havia uma força capaz de resistir à Guilda do Messias. Isso enfureceu Vincent e ele quebrou um copo de bebida, perguntando a Ken o que ele sabia sobre ele. Sem pensar, Ken respondeu que sabia que era um daqueles que passavam despercebidos só para chegar ao topo. Mas não conseguiu chegar ao topo porque Lei era mais forte. Perdedor sempre em segundo lugar, Ken continuou a zombar dele, chamando-o de fraco. Ele disse que Vincent fingia ser um homem forte, mas na verdade era um covarde que tinha muito a perder. E Ken acrescentou que agora ele tem duas opções: ficar com raiva até o fim de seus dias, ou siga Isaac e torne-se um verdadeiro herói. Vincent recostou-se na cadeira, sentindo pena de si mesmo, pensando que era Vincent e que perderia tudo assim em um instante. Ele se perguntou o que havia feito de errado e onde havia cometido um erro. Vincent não entendeu nada, mas o mundo não parou. Um enorme dragão apareceu na cidade, repetindo a cena de Godzilla. O noticiário informou que ontem, por volta das 8 horas da noite, ocorreu uma explosão em uma masmorra no centro de Paris, que causou inúmeras vítimas. A pedido do governo, uma equipe de caçadores de dragões chegou ao local e eliminou o monstro. François lidou facilmente com o enorme dragão e simplesmente saiu. Na internet, todo mundo escreveu sobre dragões. Todo mundo escreveu sobre uma masmorra com dragões. Isso não deixou François feliz. E, no funeral, ele disse que a notícia provavelmente o deixara numa posição desconfortável. François respondeu que esta não era apenas uma posição inconveniente e, olhando para a multidão, todos exigiram que limpassem a masmorra de 7 andares. Ele respondeu que não queria colocar em risco a vida dos habitantes da cidade. Estava tentando avaliar com sobriedade sua força. O assistente concordou com ele e disse que eles não estavam prontos para uma masmorra de 7 andares.
O próprio François compreendeu que se não fizesse nada, o povo ficaria cada vez mais insatisfeito. Ao chegar ao prédio, François agradeceu ao assistente, quando de repente notou Li perto de seu prédio. Ele pensou que ela ainda era tão diligente. Parecia que ainda não era tarde demais. Li cumprimentou François e ele agradeceu por ter feito uma viagem tão difícil desde a Coreia. Eles entraram no restaurante e descobriram que François havia alugado o restaurante inteiro para ela. Então, além deles, só havia funcionários lá. Ele não é como Owen, que está pronto para lutar por um centavo. Ele se virou e viu Locke, que devorou toda a comida em 1 segundo. Locke percebeu seu olhar e gritou com raiva. Ele nunca viu um homem comer. François se levantou e se aproximou de Locke, perguntando o que ele estava fazendo no restaurante que havia alugado. François se aproximou de Locke perguntando quem ele era para sentar no restaurante que alugava e comer como quisesse. E Locke já havia começado a responder. Mas então a secretária Li o interrompeu e disse que era apenas seu colega de trabalho, não permitindo que Locke se vangloriasse de seus sucessos. E François decidiu que eles contratariam recém-chegados para que ele pudesse ganhar experiência em um país estrangeiro e ao mesmo tempo trabalhar como um escolta. O pobre Locke já estava chateado porque foi chamado de recém-chegado e também de guarda-costas. Mas então Li finalmente acabou com ele ordenando-lhe que ficasse sentado em silêncio enquanto conversavam. Então Li colocou um envelope sobre a mesa e disse que agora gostaria de conversar sobre negócios. Ela conferiu a proposta dele e os materiais que ele enviou. O documento resume todas as condições do seu lado e, em suma, para limpar uma masmorra de 7 andares na França, eles querem uma página de habilidades de Cavaleiro da Morte. François leu o documento e Li acrescentou que, como ele mesmo sabe, a página de habilidade de um Cavaleiro da Morte não é uma classificação lendária, mas única. E se eles fizerem um pouco de esforço, poderão obtê-la sozinhos. Ele começou a dizer que entendia perfeitamente o nível dessa habilidade, mas Li pediu que ele a ouvisse um pouco mais, pois ela não havia terminado. Li disse que da última vez que veio à Coreia, deu algo a eles. E o diretor disse que faria um desconto. Levando em conta o custo daquele item, parece que o François não esperava por isso. François respondeu que seu amigo tinha pouca consciência, quando de repente Paula veio até eles e percebeu que todos estavam reunidos aqui tão cedo. Paula também se sentou à mesa e perguntou, rindo, se sua guilda do Messias realmente tinha que competir com alguma ralé pelo direito de limpar uma masmorra na França. Ela riu e disse que não tinha mais palavras para tal absurdo, e perguntou ao caçador de dragões se ele havia decidido fazer piadas. Paula disse que o governo francês pediu ajuda à sua guilda e começou a gritar com Li, perguntando se ela entendia com quem iria competir e em que situação ela se encontrava agora. Aqui Locke não aguentou e se intrometeu na conversa, gritando que mesmo um recém-chegado como ele não poderia mais ficar em silêncio. E se ela não gostar de competir com eles, então ela pode retornar para a Coreia e o direito de limpar irá para eles. Locke disse que sabia que a Guilda do Messias nunca havia concluído uma masmorra superior ao rank B, e a masmorra que apareceu recentemente na França é de nível A. Acontece que eles não têm experiência em limpar tais masmorras. E se sua nova guilda salvadora os ignorar e conseguir lidar com a limpeza, eles não serão mais tão autoconfiantes. Li então se levantou e disse que já havia avisado que logo descobriria tudo, e foi embora, deixando Paula tremendo de medo. No noticiário do dia seguinte, foi só disso que falaram. Ou seja, escreveram sobre o fato da Guilda do Messias ter uma filial da guilda no centro de Paris. Agora que o Messias tinha um concorrente, as pessoas assistiam com entusiasmo o que estava acontecendo. Enquanto Paula estava sob a luz dos jornalistas, François observou-a nas sombras quando Li e Locke, que também escondiam o rosto, se aproximaram dela. Li perguntou se os jornalistas o notaram, a julgar pelo fato de não ter havido barulho. Pode-se entender que os jornalistas não o notaram. Eles não se viam há um mês. François perguntou como ela estava em Paris. Li agradeceu pela preocupação e respondeu que estava tudo bem com eles. François entregou-lhe o pacote e disse que graças a ela conseguiram resolver problemas urgentes. A condição proposta a ela era limpar a masmorra de 7 andares, mas ela não disse que a Guilda dos Salvadores participaria disso. Graças à sua intervenção e influência sobre Paula, o governo francês conseguiu realizar uma operação conjunta num local muito vantajoso. Além disso, a Guilda do Messias anunciou ao mundo inteiro que interviria pessoalmente. Agora limpar a masmorra é uma questão de tempo, mas ainda não acabou. Li aceitará com gratidão este presente do caçador de dragões. No final, a Guilda do Messias perdeu o direito de purgar. E Locke ficou completamente indisposto, pois estava matando monstros há um mês inteiro e estava sendo usado para agitar a opinião pública. Li verificou o que estava no pacote, claro que era uma habilidade de Cavaleiro da Morte, e agradeceu a François. François ia sair, mas parou e disse o que queria, no que tivesse